hoje nós trazemos mais uma notícia em relação ao Oriente Médio, a toda esta guerra que está acontecendo. Israel alerta para que 100 mil árabes palestinos deixem suas casas na faixa de Gaza. O Netanyahu ele pressiona a comunidade internacional para a desmilitarização do território controlado pelo Hamas. Só lembrando que o Hamas não aceitou o cessar-fogo e promete intensificar, jogou mais foguetes. No momento em que estava sendo dado trégua por Israel, o Hamas jogou 50 foguetes sobre Israel, quebrando toda e qualquer condição de um acordo de paz. E Israel vai intensificar os ataques e está mandando aqui, soltou folhetos para que a população saia dessas regiões. A recomendação do exército afeta residentes de Zeitun, Shujaya e Beit Lahia. Essas três localidades, o exército de Israel alertou para que saiam. Agora escute isso aqui e eu vou fazer um comentário em seguida. O Ministério do Interior do Hamas, no entanto, pediu aos moradores que vivem perto da fronteira que não deixem suas casas, argumentando que as mensagens transmitidas por Israel são destinadas a semear caos e a confusão entre o público. Agora eu lanço a pergunta: será que esses líderes do Hamas têm coragem de ficarem nas zonas que vão ser bombardeadas? Porque eles jogam a massa da população, que não tem nada a ver com o conflito deles, para ficarem em suas residências e morrerem. E depois que forem mortos, aí o Hamas vai dizer que está havendo um genocídio. Por que que esses líderes do Hamas não ficam lá no território que vai ser bombardeado? Mas não, mandam a população coitada a ficar na frente da guerra para depois ser usada como exatamente foram mortos pelos maléficos judeus e etc. e tal. Por que que os líderes do Hamas não ficam lá na frente, mas botam a pobre da população, que não tem nada a ver com a guerra desses dois? Aliás, Israel é uma democracia, ele resguarda o máximo possível de vidas, só que os terroristas dos Hamas, eles fazem exatamente o contrário. Eles colocam a população na frente da guerra para exatamente poder acusar Israel. O Hamas e a Jihad Islâmica dispararam mais de 1.215 foguetes contra Israel. E Israel já lançou 1.825 ataques aéreos. Essa guerra ela vai recrudescer, nós estamos vendo aí, Israel vai lá na frente talvez tentar uma incursão por terra, e os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica querem realmente ver o caos acontecer. Só abrindo parênteses, já fizemos isso outras vezes, não existe povo palestino, ali tudo é árabe. Vem desde a Guerra dos 6 Dias, quando os árabes prometeram dar residências àqueles árabes pobres, se eles conseguissem destruir Israel. Ao contrário, Israel derrotou todos os países que estavam atacando, e quando esses pobres árabes foram voltar para os seus países de origem ali, os árabes disseram: fiquem aí, nós não queremos mais vocês. E aí eles estão desde aquela época na faixa de Gaza, sendo usados como bucha de canhão, sendo usados como bode expiatório de toda esta guerra, e eles não têm nada a ver com isso, são insuflados. E esses terroristas, sim, que são os verdadeiros culpados das mortes dessas vidas. Fala-se muito que Israel ataca, mas a mídia internacional não mostra o que é feito contra Israel, que é uma democracia. O povo judeu, ele respeita todos. Agora, esses terroristas, sim, que querem tirar Israel daquela terra, e já avisamos várias vezes, Israel é indestrutível. Ali é o povo que foi escolhido por Deus. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, não aceite. Mas nós vamos ver tudo isso recrudescer. E lá na frente, não sabemos quando, a Rússia vai tomar as rédeas disso aí, vai tentar invadir juntamente com o Irã, com Líbia, todos esse norte da África, Turquia, vão se reunir para tentar destruir Israel. Então acompanhe essas notícias, que são profecias vivas
dos nossos últimos dias pré-arrebatamento. É para quem crê. Esse desenrolar desta guerra no Oriente Médio é para estarmos alertas. Nós precisamos estar cada vez mais orando por Israel e clamando para que Deus dê àquela nação cada vez mais a sua proteção. Os que abençoarem Israel serão abençoados. Os que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Isso é bíblico. Aquele povo, se não fosse por ele, a salvação para nós não existiria. Como eles rejeitaram Jesus como seu Salvador, veio para nós. Mas lá na frente, no finalzinho, na batalha do Armagedon, eles vão ver que aquele que eles traspassaram era o Messias deles. E só um remanescente vai aceitar Jesus como Salvador deles. Fique ligado, porque essas notícias que estamos vendo, houve a formação de um novo banco, o Banco BRICS. Muita coisa está acontecendo nesse planeta e precisamos estar atentos, porque não existe sinal para o arrebatamento. Como a Bíblia diz, será no abrir e fechar de olhos. Nós não temos muito mais tempo. Por isso, fique alerta, fique com a sua vida no altar, não saia nem para a direita, nem para a esquerda, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente.